eu posso desenvolver serenidade e tranquilidade no meu dia a dia? Como eu posso não me deixar abater pelos transtornos do trabalho, ou pelas minhas próprias expectativas frustradas, ou por prováveis comparações de alguns que alcançam resultados e conquistas e eu não? Como eu posso me proteger desses sentimentos que às vezes se abatem sobre mim e eu não sei nem de onde vem? No vídeo de hoje eu vou trazer para você as primeiras respostas de Sêneca a Sereno. E ele vai falar o que é a tranquilidade da alma. Entender isso é fundamental para você compreender como, de fato, você pode construir uma vida feliz e realizada. Tá duvidando? Tá duvidando de Sêneca? Tá duvidando? Vamos pro vídeo! Vamos tentar entender quais foram as primeiras respostas de Sêneca. E aqui eu tenho que fazer uma observação. Eu não estou fazendo um vídeo sobre a tranquilidade da alma. Se vocês quiserem que eu faça uma live trazendo esse conteúdo, ou eu penso que nem a live, mesmo que eu fique aqui 2 horas, o máximo que eu vou conseguir é trazer highlights e ainda limitados à minha ignorância, tá? Então, o legal mesmo é a gente criar um grupo para ler junto. A gente lê e discute. Eu estou pensando como, de repente, eu poderia estruturar isso daí para ficar legal, tá? Se você se interessa, deixa aqui o seu comentário, que aí a gente pode pensar numa alternativa disso, tá? Então, o que acontece? Sêneca já começa com o primeiro diagnóstico, né? Ele diz o seguinte: acho que nada mais se assemelha a isso do que a conduta daqueles que, após se recuperarem de uma longa e grave doença, ocasionalmente experimentam leves toques e pontadas. Mesmo tendo passado pelos estágios finais da doença, eles ainda suspeitam que ela não os deixou. Tais homens, Sereno, não são doentes, mas, meu Deus do céu, mas também não estão acostumados a estar saudáveis. Ó, eu vou repetir, tá? Tais homens, Sereno, não são doentes, mas não estão acostumados a estar saudáveis. Isso daqui explica muitas reações que eu encontro. Às vezes, quando eu estou nas minhas mentorias, né, que eu faço algumas mentorias, ou em conversas livres mesmo, assim, quando estou tratando inclusive com os meus alunos, mas não só, com amigos, colegas e tudo mais, que gostam desse tema, eu vejo uma certa confusão, uma confusão que também repercute dentro de mim, que é quando eu digo assim, ó, eu sou tudo o que eu preciso ser agora em potência. E para eu fazer essa afirmação, eu tenho algumas bases, tanto espirituais, de espiritualidade, como filosóficas. Mas para eu ficar na dimensão filosófica, eu vou usar o devir de Aristóteles. Já, ainda não. Já em potência, ainda não em ato. Esse devir é que me inspira a frase: encontrar dentro, realizar fora. Por que eu estou falando isso? Porque essa frase ela diz o seguinte, ó: tais homens já não estão doentes, mas eles não estão acostumados a estar saudáveis. O que é essa saúde? A gente já trouxe aqui, acho que foi a primeira live falando sobre hábitos saudáveis. Vou deixar aqui, ó, para você assistir. Primeira live que nós falamos sobre hábitos saudáveis. Saúde é inteireza. Tudo bem. Talvez Sêneca não esteja usando exatamente essa compreensão. Aqui eu estou me dando uma liberdade de fazer essa conexão. Mas nós falamos que a etimologia da palavra saúde remete a estar inteiro. Quando eu digo para você que tudo que eu sou em potência já está em mim, então, professor, não me falta nada.
Não me falta nada. Por que eu vou realizar as coisas? Aí é que está o ponto. Eu não vou realizar buscando uma autossatisfação, um preenchimento de uma falta interior que eu só posso encontrar e saciar com um encontro dentro de mim mesmo. Nesse caso, essas pessoas nesse nível de saúde, elas começam a realizar coisas porque elas são, não porque elas precisam fazer, ou elas têm que fazer. Isso é difícil de ser compreendido. Porque isso é assustador. Isso é assustador. Para a grande maioria das pessoas. Não, mas peraí, o que você vai ganhar? Eu vou ganhar em manifestar toda a potência que eu tenho. Pô, professor, mas... Pô, não, peraí, professor. Eu quero ganhar dinheiro. Querido. Você vai prosperar, ganhar muito dinheiro. Deus te abençoe para você ganhar muito dinheiro. Mas o que é o dinheiro? Perto dessa compreensão, dessa saúde, dessa visão saudável. Não. Esquece. Aqui é que você pauta todos os objetivos, mudanças, planos que você quer realizar a partir de si. Senão, você está numa compreensão não saudável. Gente, olha, isso é difícil, hein? Isso é muito difícil. Isso é uma coisa realmente séria, complicada. Eu costumo dizer nos meus treinamentos, já dei muitos treinamentos aí no Brasil afora, quando minha atuação era mais no presencial, né? E eu costumava dizer, uma coisa que eu compreendi no desenvolvimento humano é que o indivíduo se assusta mais com sua luz do que com as suas próprias trevas. E isso é real. Isso é real. Encontrar todo esse potencial dentro de você, rapaz, tem uma coisa aí chamada ego que não vai por aí não. Vai ficar mais claro da frente. Deixa eu avançar, senão eu me enrolo aqui. Já começa a falar besteira. Primeiro passo. É Sêneca, tá? Eu não combinei com ele não, viu? Não combinei com ele. Isso foi escrito. Gente, isso daqui não é perfil de Instagram não, viu? Não é Misel. Não é JNP. Ele começa dizendo: você deve adotar a confiança em si mesmo e acreditar que está seguindo o caminho certo, sem ser desviados pelos numerosos trilhas divergentes de andarilhos que cruzam o seu caminho em todas as direções, enquanto alguns se extraviam bem próximo do caminho. Então, o primeiro ponto que ele está dizendo é o seguinte, confie em si. Você tem que acreditar que está seguindo o caminho certo, o seu caminho, a sua jornada, a sua trajetória, autorreferenciado. Mesmo tendo intervenções de andarilhos nesse caminho. E ele chama a atenção, muitos se desviam, muito próximo desse caminho, tomam atalhos. Não há atalho. Nessa linda jornada que significa a manifestação de quem você é, não há atalho. E é aqui que está a fonte da real realização, da plena felicidade,
E mais importante que tudo isso, da paz que você pode alcançar. Aliás, tem um vídeo meu aqui, um dos primeiros vídeos que eu comecei a fazer, quando eu comecei a trazer esse tema no canal, que eu falo justamente sobre isso. Realização, sucesso, felicidade e paz. E aí eu digo que a paz é a mais profunda de todas. Mais superficial é a realização e o sucesso, que é importante. Mais importante que a realização e o sucesso é a felicidade. Mais importante que a felicidade é a paz interior da alma. Deixa o vídeo aqui, ó. Pum, vai lá assistir. É o seu caminho. O caminho que significa manifestar a sua potência, não a minha. Esse é o seu diferencial. Esse é de fato o único extraordinário que você na sua vida ordinária pode manifestar. Ninguém pode lhe repetir. Nenhuma partícula pode lhe repetir. O que você deseja não ser perturbado é uma grande coisa. A maior de todas. Algo que eleva um homem quase ao nível de um deus. Gregos chamam essa calma de firmeza da mente. E o tratado de Demócrito sobre isso está excelentemente escrito. Eu chamo isso de tranquilidade. Então os gregos chamam isso de firmeza da mente, de eutímia, né? Sêneca está chamando isso de tranquilidade. O que você procura é a tranquilidade. E ele diz, isso é algo grande. Isso é algo que torna um homem quase no nível de um deus. E por que ele fala isso? De novo, com todo respeito, minha percepção, tá certo? As minhas compreensões e conexões que eu faço sobre a dimensão, sobre a dimensão do desenvolvimento humano. Por que ele fala isso? Isso é uma coisa muito recorrente no estoicismo, né? E que aparece nas redes sociais do tipo, seja frio. Eu já falei isso aqui várias vezes. Isso é a maior merda. O que a filosofia estoica está trazendo é você se tornar alguém com uma tranquilidade inabalável. E por que isso significa quase se igualar a um deus, nas palavras de Sêneca? Porque você passa a operar numa verdade é essa que esse pobre professor ainda não alcançou, por sua ignorância e visão míope, mas você passa a operar numa verdade de que nada, nem ninguém pode efetivamente te causar algum dano. Porra, professor. Falou merda. É claro que as pessoas podem me causar danos. Presta atenção no que eu vou dizer aqui pra você. Deixa eu te dizer, ó. Vou explicar. Eu não cheguei lá. Não cheguei lá. Mas eu já entendi. Uma coisa é você entender, outra coisa é você chegar lá. Deixa eu explicar. O meu ser e o seu ser, eles não podem ser atingidos por nada. Professor, vou te difamar agora, você não tem noção. Pois é. Se você me difamar, você está atingindo uma parte da minha identidade que é transitória e temporal. Isso é ego. As únicas coisas, minha e sua, que pode ser maculado, ferido, diminuído, arranhado, é o que é transitório. Então uma pessoa pode machucar o meu corpo, sim, mas meu corpo é transitório. O meu ser é muito mais do que meu corpo. Então uma pessoa pode desfazer do meu trabalho, sim, mas o meu trabalho é transitório. O meu ser é muito mais profundo que o meu trabalho. Fracassos, sucessos, riquezas, conquistas, realizações,
coisas, atenção que agora vai pegar pesado. Pessoas. Essa falta de compreensão é que me faz e te faz sofrer diante da morte de entes queridos, por exemplo. Porque no ser, não há separação. É até indelicado dizer isso. Eu já cometi essa indelicadeza, foi terrível. Uma pessoa perdeu um ente querido, aí eu cheguei e disse, olha, a morte é uma ilusão. Nossa, por que eu fui falar isso? Eu lembro de um mentor que eu tive, Dom Benedito, que ele dizia assim para mim, jovem, mentir nunca, dizer a verdade nem sempre. Há verdades que não precisam ser ditas. Há verdades que não precisam ser ditas. E esse foi um caso. Então, alcançar essa tranquilidade nos eleva a um nível quase de um Deus, quem está falando é Sêneca. Porque você se torna inabalável. É isso que está, é esse pensamento, esse desenvolvimento que está na base de um texto que eu adoro. Pode ser sorte ou pode ser azar. Pode ser sorte, pode ser azar. Texto que eu adoro, esse texto. Eu já contei essa história aqui para as crianças, depois deles terem me mostrado um desenho. Eles disseram, papai, vem ver um desenho aqui. Um desenho da Bluey, que aí um episódio do desenho é todo baseado nesse texto. Só que, claro, contado dentro da história do desenho animado. Eu digo, isso daqui foi tirado de um texto. Eu vou ler para vocês. E aí fui lá. Achei um cavalo. Nossa, que sorte você achou o cavalo. Pode ser sorte, pode ser azar. Fui montar o cavalo era arredio, quebrei a perna. Nossa, que azar, você quebrou a perna. Pode ser sorte, pode ser azar. Estourou uma guerra. Estou lembrando aqui alguns trechos do texto. Estourou uma guerra. Convocou os jovens. O jovem não foi convocado porque estava com a perna quebrada. Nossa, que sorte. Pode ser sorte, pode ser azar. Te torna como um Deus. Você se torna inabalável. Você começa a compreender que tudo é transitório. Quem concorda com isso? Santa Teresa de Ávila. Eleva o pensamento ao seu sobe. Por nada te angustie. Nada te perturbe. A Jesus Cristo segue com um coração grande. Nada te perturbe. Nada te espante. Tudo passa. Só Deus basta. Filosofia de Sêneca. Mística de Santa Teresa. Poemas. Está tudo aí a sabedoria. Só que isso eu sei. Isso é assustador. Isso é assustador. E altíssimo. Realmente é um desenvolvimento que significa você, palavras de Sêneca, chegar a um nível de quase um Deus. Porque você está conectado no seu ser. Você entende onde está o seu valor. Ah, estão falando mal de mim. Ok. Complicado. Vamos lá, vamos avançar. Já estou falando besteira. O que é essa tranquilidade? O que estamos procurando, então, é como a alma pode sempre seguir um curso estável e sereno. Isso ele está falando para o sereno, tá? Meu Deus, leiam livros, leiam Sêneca. Está satisfeitas consigo mesmo e olhar com prazer para o que está ao seu redor, sem experimentar nenhuma interrupção dessa alegria, mas permanecer em uma condição pacífica sem estar sempre alegre ou deprimido. Isso será chamado de tranquilidade. Agora vamos considerar de maneira geral como isso pode ser alcançado, para que você possa aplicar o remédio universal ao seu próprio caso. Gente, eu acho lindo.
Lindíssimo. De verdade, eu gostaria que eu conseguisse comunicar nesse vídeo o sentimento que eu tenho. É bem aqui, ó. Ele acontece aqui, ó. No meu coração aqui, assim, ó. Forte. Que pena que temos uma tela entre nós. Mas no ser. Professor, esse negócio de no ser não há separação. Isso daí é viagem sua, viu? Eu não acredito em nada disso, não acredito em Deus, não acredito em nada. Então tá bom. Não acredito em nada disso não, né? Então, cadê? Tá aqui. Pedir licença a Bento XVI aqui, ó. E vamos então falar de física. Compreensão de espaço-tempo, o universo simulado. Somos simulação de uma consciência. Isso é teoria, são teorias físicas, tá? Teoria das cordas, que alguns chamam de filosofia. Tem umas maluquices aí que os físicos estão. Os físicos mais práticos, você tá maluco. E por que isso? Porque as teorias físicas, elas se aproximam de coisas que... Aí vem uns místicos e dizem, ó, que nem meio que eu estou fazendo agora. Trazendo a física e para dar uma justificativa de coisas... Cada coisa no seu lugar, mas são perspectivas de uma coisa só. Uma coisa que eu fico pensando, por exemplo, hoje é consolidado na física que as partículas, um princípio físico importante é a tríade, massa, energia e informação. Quando eu fiz o curso técnico de química, para mim, a gente tinha muitas aulas de física, eu adorava física, sempre adorei física. E era muito comum o princípio da conservação massa-energia, tá? Isso fica muito claro a partir da relatividade geral de Einstein. Fica cheio de saco de vocês aqui de teoria física. Recentemente, digo recente depois, né? Depois de eu ter... Já mais velho. Quando eu voltei a... Eu nunca deixei de estudar física, mas eu comecei a estudar a física para além da física de Newton ali, da relatividade. Então ficou claro essa dimensão da massa, energia e informação. Então todas as partículas, elas se comportam como as partículas no nível quântico se comportam como partículas ou como ondas de energia e trazem informação dentro de si. Então na física quântica a informação, a massa e a energia, ela nunca pode deixar de existir, ou ela se manifesta como energia, e a informação ela permanece lá. Tem até um exercício que o Hawkins faz, se jogasse um livro dentro do buraco negro, aquela informação iria se perder, e aí tem uma discussão grande sobre isso aí, que não vale a pena trazer agora. O ponto essencial é que cada partícula da existência, ela guarda informação. Que informação? Então as partículas, elas guardam informação, você que não acredita em Deus, não acredita em nada, de um momento no universo onde existia um ponto singular de tudo? Onde todas as forças físicas estavam unidas num ponto só, numa singularidade que se expandiu e gerou o Big Bang? Vocês estão me acompanhando o que eu estou querendo dizer? Então, quando você começa a refletir do que fato nós somos, do que somos feitos, quando vamos para o ser, tanto numa perspectiva espiritual, mística, filosófica, física, material, você vai encontrar isso. Somos poeiras de estrela e voltaremos a ser poeiras de estrela. Nós fazemos parte de um todo, de um universo só. Ou da união de um multiverso. Né? Enfim... Já estou falando besteira. E isso, Sêneca, essa compreensão, esse encontro, esse desenvolvimento, Sêneca diz que traz um curso estável e sereno. É como a alma pode sempre seguir um curso estável e sereno. Estar satisfeita consigo mesmo e olhar com prazer o que está ao seu redor.
Eu tenho um vídeo aqui que fala sobre espiritualidade e religião, religiosidade, essas coisas. Vou deixar o vídeo aqui. Ó. Se você não assistiu, assista. Por que eu estou falando isso? Eu não escondo para ninguém, eu sou uma pessoa religiosa. Desde muito cedo, eu me dediquei ao caminho cristão e a estudar o cristianismo. E de tal forma me apaixonei pela religião que eu comecei, inclusive, a estudar outras religiões. Claro, com a limitação sempre de estar olhando pela perspectiva cristã. Né? Quando eu digo limitação, numa dimensão intelectual, tá, gente? E eu posso afirmar que todo caminho religioso, de certa forma, ele te sinaliza para chegar nesse nível de evolução, de crescimento, mas não é o que acontece. Em muitos casos. Muitas pessoas chegam a esse nível, mas grande maioria não. Então tá lá, vivendo sua fé, vivendo sua religião, mas permanece, como Sêneca está dizendo aqui, ó, instável. Sem serenidade, insatisfeita consigo mesmo. Aliás, existem algumas espiritualidades que alimentam orações, músicas, que alimentam práticas religiosas, que alimentam essa própria insatisfação. É terrível. É terrível. Tá aí um vídeo que eu não tenho coragem de fazer e trazer aqui para a internet. Talvez num ambiente fechado. Como, na perspectiva do desenvolvimento comportamental, as práticas religiosas são distorcidas e terminam atrapalhando mais do que ajudando. De novo, eu não estou dizendo que as religiões atrapalham. Eu estou dizendo as distorções das práticas religiosas. Elas têm um sentido, um motivo. Elas têm uma razão de ser. Nesse vídeo que eu acabei de recomendar para vocês, eu explico isso. E a base disso está justamente nesse processo. Eu aprendo, eu passo a ter uma compreensão de mundo diferente, isso expande minha consciência e eu torno isso rotina. Aprendizagem, consciência e treinamento. Seja qual for o caminho que você esteja seguindo. Onde você tem que chegar é nessa tranquilidade da alma, é nessa paz. É isso que sinaliza, por exemplo, algumas propostas como desapego de coisas materiais. E Sêneca trata sobre isso nesse texto. Talvez mereça uma live para que cada parte eu trate só das respostas que Sêneca deu a Sereno num tratado sobre a tranquilidade. Ok? Mas isso daí é algo mais profundo. Nós vamos ficar aqui, essa compreensão que a angústia e as dores de Sereno, que eu e você, que nós vivemos, é algo que só pode ser satisfeito com um desenvolvimento e uma conquista que, segundo Sêneca, nos igualará a quase deuses. Que é um processo de desenvolvimento que te torna inabalável, estável, com uma paz que ninguém pode lhe roubar. Porque você está dentro, se encontra dentro. Um outro autor que explora isso numa outra perspectiva é o Eckhart Tolle. E ele explora isso com a prática do agora. Viver o momento agora, presente. Mas onde ele vai chegar é exatamente nessa mesma conquista. E por que eu reforço isso? Porque às vezes eu vejo as pessoas lendo o estoicismo e aí a mente humana é uma coisa maravilhosa, o ego humano é maravilhoso. Eu já vi isso acontecer com textos absurdos. Assim, tipo, isso acontece, pronto, em texto religioso. A pessoa, ao invés de gerar esse desenvolvimento, ela começa a fingir que se desenvolveu. E atenção, na maioria dos casos, essa pessoa acredita que realmente fez esse desenvolvimento. E ela começa a fingir. Fingir a virtude. Não vou me importar com nada. Se torna uma pessoa indiferente, se torna uma pessoa apática. Isso é horrível. Não é isso. É uma compreensão muito mais profunda. É uma compreensão que move a realização de coisas de fato incríveis. Que realmente gerou um impacto
Estava movido por um negócio que não sabia explicar. Poderia trazer grandes nomes. Aliás, tem um vídeo que eu falo sobre isso. Né? Quem são seus ídolos? Vou deixar o vídeo aqui. Eu citei um ídolo do meu filho, Van Gogh. Fico pensando em Van Gogh. Aquele gênio, ele morreu sem ver as suas obras serem reconhecidas. E ainda assim, sem likes, sem curtidas, sem comentários. Que contribuição! Tem que citar vários. Que provavelmente hoje não seriam reconhecidos em nossa sociedade. Como não foram na época deles, como deveriam ter sido. Mas o que esses homens e o que essas mulheres fizeram? Continuaram sendo, generosamente, genuinamente. Isso é muito profundo. Realmente. Isso é algo que torna um ser humano ao nível de quase Deus. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você assistiu esse vídeo aqui, gostou, curta, compartilhe. Encaminhe para uma pessoa que precisa de um conteúdo de desenvolvimento igual a esse. Clique nesse link aqui, onde eu mostro as dores de sereno expressas a Sêneca, como eu falei aqui no vídeo, dores que eu e você, que nós temos. E aqui, um vídeo especial para você. Grande abraço.